Olá, meus amados. Hoje, dia 9 de maio de 2022, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto está intimamente ligado com o texto de ontem, domingo, em que Jesus se apresenta como bom pastor. E aqui agora ele se apresenta, é muito interessante porque ele se apresenta como a porta das ovelhas, depois a porta, e nós vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Mas depois nós vamos ver que Jesus se apresenta como a ovelha, como pastor. Também amanhã nós vamos ver a mesma coisa do domingo, o Senhor se apresentando como o bom pastor, tá? O domingo do bom pastor, essa semana nós retomamos. Então, nesse evangelho, João traz Jesus aqui explicando. Primeiro ele começa com uma parábola. Por quê? Jesus falava, ele tinha esse costume de falar em parábolas para que o pessoal pudesse entender. Era uma linguagem simples. Então aqui ele começa falando do quê? Do pastor, do redil. O que é o redil das ovelhas? Um rebanho. Então ele começa dizendo assim: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, ou seja, quem não entra pelo rebanho ali, no rebanho das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui é claro que Jesus está fazendo uma comparação do verdadeiro pastor e o falso pastor. Aqui, aquele que quer, o falso pastor é aquele que desvia a ovelha do rebanho do Senhor. Que pode ser aqui Satanás, aquele primeiro que deseja desviar todos do rebanho do Senhor, ou seja, fazer com que percamos a nossa salvação, mas pode ser também um ser humano qualquer que nos desvie do caminho, ou uma doutrina que nos desvie do caminho verdadeiro que é a salvação em Jesus Cristo. Então o Senhor deixa bem claro: se você quer saber quem entra pela não entra pela porta, você já sabe que é um assaltante, é um ladrão. Porque nós vamos ver que o que? O pastor, agora ele vai falar certinho, ele vai falar claramente. Então, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele não tem o que fugir, não tem o que esconder nada. A esse o porteiro abre, aqui Jesus está contando a parábola. Então você pode ir imaginando, Jesus vai fazendo toda essa cena. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de sair, todas as que são suas caminham à sua frente, ao Senhor que conduz o seu rebanho. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu falava ontem da questão da voz. Eu contava de um vídeo que eu vi de 3 pessoas que chamaram um rebanho de ovelhas e nenhuma atendeu.
e chamou com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo chamado, desculpe a redundância, que o pastor fazia, mas nenhum atendeu. Mas quando foi o pastor que chamou, todas, e sabe o que é interessante? Que elas vão ao encontro da voz do pastor. Todas estavam pastando, quando elas ouviram, elas levantaram a cabeça, olharam para trás e todas foram atrás do pastor, da voz do pastor. Então, isso que Jesus está falando aqui é realmente algo que acontece com as ovelhas. Elas conhecem a voz do pastor e seguem a voz do pastor. Então, é isso que Jesus está falando. O verdadeiro pastor, ele não, que é o próprio Senhor, ele não tem nada que esconder. Ele é conhecido pelas ovelhas, ele é conhecido pelo porteiro que deixa o pastor entrar. Ele caminha à frente das ovelhas, as ovelhas o seguem. Então, o caminhar à frente aqui nós podemos entender em inúmeras situações. O Senhor que nos acompanha para que nenhum mal nos aconteça, mas também o Senhor que passou pela morte e passou pela ressurreição para que nós também, ao experimentarmos a morte, experimentemos também a ressurreição. E aí o Senhor continua, mas não seguem as ovelhas, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui é uma coisa muito importante, você vê como é que o Senhor fala da voz aqui, ele insiste com a questão da voz. E vamos dizer aqui que eles ouviram essa parábola, mas não compreendiam que o Senhor estava falando dele mesmo. Por quê, gente? Hoje eu dizia ontem também quantas vozes existem e que muitas vezes são vozes que nos distanciam da verdadeira voz do Senhor, que nos faz até muitas vezes vozes que são distantes daquilo que o Senhor nos pede, aquilo que a igreja nos ensina, que ela recebeu do Senhor, e que muitas vezes acabamos concordando, porque nós muitas vezes acabamos não ouvindo a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor também, ele diz aqui que segue. Ouve e segue, não basta ouvir e não seguir. Não adianta ouvir a palavra, achar linda a palavra, chorar, se emocionar, mas não seguir. E seguir a palavra é realmente uma mudança de vida. Então, diante deles não terem compreendido essa parábola que o Senhor fala, ele está falando sobre ele, o Senhor continua. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele é a porta das ovelhas, ele é a porta e ele é o pastor. Porque nossa vida ela está centrada em Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. E aí ele continua: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Então as verdadeiras ovelhas não dão ouvido a uma voz que não seja a do bom pastor, de Jesus. Aí ele continua: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então o Senhor fala aqui, quem entrar por mim, por esta porta, e aqui é o caminho que nós vamos entender. Então, ou seja, Jesus é uma passagem obrigatória para chegar à salvação. Não tem como se salvar se não for por Jesus. Jesus é o caminho. Então tem que passar pelo Senhor, não tem como. Tá? Então esse é o sentido da porta, dessa passagem. E lembremos que a palavra passagem em hebraico é Pessá, Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem para o céu, vai nos levar ao céu, seguir o Senhor e aceitá-lo como Salvador. Então é preciso ouvir a voz do Senhor e seguir aquilo que o Senhor nos pede. E aí o Senhor termina, que é uma frase que um versículo bíblico que nós conhecemos bem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E que vida é essa? Vida eterna. Aqui também, o Senhor não quer que nós vivemos de forma miserável. Mas, gente, infelizmente no mundo, o Senhor fala isso, havereis de ter muitas tribulações. Coragem, eu venci o mundo. A nossa alegria não está nesse mundo. Temos alegria? Claro que temos. O cristão ele é um homem, uma mulher de esperança, de fé, não desanima. Mas nós temos também os nossos momentos de luta, de tristeza, de dificuldade. A verdade seja dita. Então, quando o Senhor fala aqui que tem a vida, vida em abundância, começando aqui, mas esta vida é a vida eterna, aquela que o Senhor nos
preparou. E diante da tua palavra, Senhor, mais uma vez, nós queremos ser ovelhas do teu rebanho. Nós queremos entrar por essa porta, tu és a porta das ovelhas, tu és a porta, a única porta para a salvação, não existe outra. Tu és o único caminho, tu és a única verdade, tu és a única vida. Muitas vezes, Senhor, tantas vozes aparecem e infelizmente acabamos seguindo vozes que não é a tua voz. Que nós aprendamos, Senhor, a ouvir, a acolher e, acima de tudo, a seguir, a colocar em prática aquilo que a tua voz nos ensina, para que nós possamos um dia ter esta vida e esta vida em abundância, que é a vida eterna. Mãe querida, pedimos a tua intercessão de forma especial nesta semana que começa, que nós sejamos fiéis ao Senhor. Intercede pelo fim desta pandemia e também pela paz mundial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.